Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quinto episódio da série Uma Vida Digna de Ser Vivida. Neste episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade de quem atua com fauna. Sabemos que dentro dos empreendimentos existem inúmeros cargos com inúmeras funções, todos eles atuam direta ou indiretamente com os animais. Porém, será que esses profissionais eles estão preparados para tomar decisões que vão implicar diretamente na vida dos animais, principalmente no que se diz respeito ao bem-estar? Pensando nisso, nós convidamos o biólogo Cauê Moraes. O Cauê já atuou em inúmeras instituições, já teve vários cargos dentro dessas instituições e ele vai poder responder um pouquinho para nós essas questões. Tá muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso episódio sobre a realidade de quem trabalha, em empreendimentos de fauna, a gente vai conversar agora um pouquinho com o biólogo Cauê, que é um amigo meu, de muitos e muitos anos, e ele aceitou gentilmente o convite de falar um pouquinho para a gente sobre como é trabalhar tantos anos, como em empreendimentos de fauna. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho para a gente, mas só adiantando que o Cauê ele passou por vários tipos de cargos dentro dos empreendimentos. Então, então ele tem uma vasta experiência dentro de vários cargos. Então, Cauê, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado aí o convite de fazer parte dessa série, Uma Vida Digna de Ser Vivida. Então, eu queria que você se apresentasse agora para nós um pouquinho, falasse bem assim, brevemente, como começou a sua jornada trabalhando em empreendimentos de fauna, quais foram os cargos que você teve, e aí daqui a pouco a gente começa com as perguntas. Tá certo, boa noite, tudo bom? Bom, como a Lígia falou, nós somos amigos, já faz um tempo, um tempão que a gente se conhece, e eu trabalhei bastante tempo, eu estou aí há 13 anos trabalhando dentro do ramo de zoológicos e aquários aqui no Brasil. Sou biólogo de formação, e desde finalzinho de 2009, começo de 2010, eu comecei como estagiário. A minha primeira instituição que eu trabalhei foi com a Lígia, no aquário. Eu era estagiário dela no aquário de São Paulo. E de lá eu fiquei em alguns cargos, fui subindo em cargos de tratador, passei alguns anos trabalhando lá com fauna, principalmente mamíferos, aves, depois de lá eu prestei um concurso, passei num concurso no Zoológico de São Paulo, onde eu fui fazer a parte de aprimoramento profissional. Era um programa que a extinta fundação tinha, e era um programa de 2 anos de aprimoramento. Eu trabalhei eu trabalhei como biólogo, na parte de divisão de ciências biológicas, onde a gente tinha 3 setores: setor de aves, setor de répteis, anfíbios e invertebrados e o setor de mamíferos. Eu passei um tempinho em cada um deles, e nos mamíferos eu desenvolvi um trabalho aí um pouco maior, um pouco mais longo, de 1 ano, quase 1 ano e meio lá, e aí eu trabalhei com fauna in situ e ex situ, dentro da instituição. Depois eu voltei para o aquário, aí já num outro cargo, também era na parte de tratador de animais, mas a gente fazia principalmente treinamentos com os mamíferos, principalmente os aquáticos. Então eu trabalhava mais na parte de, além do trato com os animais, com condicionamento animal. Uhum. E aí, depois me surgiu a oportunidade de assumir a parte de supervisão de biologia na Sabina Parque Escola do Conhecimento, que é um zoológico de categoria tipo C, que fica em Santo André. E aí eu fiquei mais com a parte de a responsabilidade de gerir, a coordenação de manejo da instituição.
Hoje eu estou me despedindo dela, indo para um novo empreendimento também, que é dentro do ramo de zoológico, é um novo zoológico, com a possibilidade, né, de um crescimento aí também na área de biologia e muito provavelmente com um mamífero aquático novamente, que é a praia que eu escolhi, assim, que eu tenho um desenvolvimento maior, eu tenho um apego maior para trabalhar. Né? Foram bastante cargos, realmente vários olhares diferentes aí, desde do estágio até o profissional que você estuda na faculdade para ser, né? Para se formar. Muito bacana, essa é a minha jornada. Passou aí por vários cargos, né? Dentro de várias instituições, o que te traz uma bagagem grande, né? Então, dentro de todas essas instituições, esses cargos, na sua opinião, qual foi o cargo mais desafiador e por quê? Olha, todos os cargos eles têm um pouquinho de desafio e eles se tornam desafios diferentes, né? Quando eu fui estagiário, o desafio era querer aprender, querer fazer tudo da maneira mais correta possível. E aí você está aprendendo, você tem esse desafio de você fazer o seu melhor, conjuntamente com a faculdade, com o estudo, então é uma dedicação diferente. Quando você passa a ser, aí você cresce, é contratado, o seu trabalho ele passa a ser notado, aí você cria novas responsabilidades. Essas responsabilidades aumentam, principalmente quando você está lidando com vida, você está lidando com animal, né? Então, você acaba se tornando responsável daquilo que você está fazendo. Ali a sua responsabilidade aumenta. Enquanto você era estagiário, estava um pouco mais fácil, porque as pessoas te dão suporte para aquilo. Quando você começa a crescer um pouco mais, mas ainda assim você tem um suporte de um supervisor, de um gestor, se torna um pouco maior ali a responsabilidade, mas ainda você segue, né? Sim. O zoológico foi uma questão mais diferente. Para mim, o zoológico ele foi um dos desafios maiores para mim. Eu saí de um tratador de animais e eu fui executar a função do biólogo. E lá é um local grande, né? Diversos animais, diversas responsabilidades diferentes. Foi um ensinamento para mim, acho que uma das maiores responsabilidades, porque uma instituição com bastante nome, renomada, grande e muito bem estruturada, e ela exige de você um profissionalismo muito grande, não que as outras não exigissem, mas o seu cargo se torna uma exigência maior. Sim. E me treinou para essa última gestão, que foi quando eu assumi uma gestão de biólogo responsável. Já foi um pouco mais tranquilo do que o próprio zoológico, porque eu já tinha uma bagagem de lá Uma vivência, né? que me trouxe a possibilidade de executar com uma facilidade de ensinar muito mais do que aprender. Sim. Então, é claro que a gente aprende todos os dias, mas o fato de você estar com pessoas mais novas que entraram agora, que requerem uma atenção, você passar um pouco do seu ensinamento se torna, acho que muitas vezes mais prazeroso do que você estar naquela questão de estar num espaço novo que você é cobrado e você não sabe muito bem ainda como gerir. Então, de todos, assim, esse último foi o que eu tinha uma das responsabilidades maior, mas foi um pouco mais fácil. Sim. O zoológico, para mim, foi o lugar mais desafiador, digamos assim. Foi bem bacana, por sinal. A experiência que a gente começa a adquirir, né, ao longo dos anos, vai deixando, né, os novos desafios mais fáceis, né? Então, o zoológico foi meio que a sua escola para enfrentar aí novos desafios, por isso que você teve mais facilidade. Muito, muito bom. Na sua opinião, o que você acha que é mais motivador para quem trabalha em zoológicos? O que você acha que motiva mais e o que é o menos motivador?
Bom, vamos lá. Esse é um tópico um tanto quanto peculiar, porque é assim, quando a gente cria uma ideia de zoológico, até a gente trabalhar nele, ele é bem segregado as ideias, né? Tem normalmente as pessoas que não gostam e não querem, e tem as pessoas que amam e que gostariam de trabalhar, né? É uma questão aí, divisor de águas, digamos Sim, assim. Quando você passa a conhecer as instituições e você vê qual que é o real propósito de um zoológico numa instituição séria, você percebe que é um local que mantém fauna, né, e que te dá uma ponta de esperança para algo maior. sim. Então, hoje em dia, o papel de um zoológico, principalmente um zoológico renomado, um zoológico sério, ele é trabalhar com a parte de conservação, né, de biodiversidade. Não somente a parte de educação ambiental, mas ter um fundo de conservação, de utilizar do espaço para um desenvolvimento de pesquisa, de utilizar do espaço para você ver os animais, estudar os animais, eles se reproduzirem e ter a perspectiva de criar projetos para que haja soltura desses animais em vida livre, para você fazer um studbook das espécies, então você ter um material genético para, se algum acaso precisar um retorno desse animal para a vida livre. Uhum. E aí são diversas linhas de pesquisas que dentro de uma instituição ela pode trazer, né, abrir portas para estudantes, abrir portas para toda uma comunidade científica. Então, hoje, dentro de uma instituição, é motivador você ver que tem profissionais que estão engajados em trabalhos voltados hoje dentro de um zoológico, de um aquário, mas que o objetivo é alcançar algo maior para fora, Sim. né? Isso é motivador, né? Não é somente utilizar ter a visão do que os zoológicos dos anos 60 tinham, de só exposição, Sim, só de entretenimento, né? entretenimento, de Sim. show, não é mais isso. E isso é algo muito bom. E quando a gente entra dentro das instituições e a gente percebe o carinho que os profissionais têm para com os animais, né? E a preocupação de que é dada para todos eles, que é dado para a qualidade de vida desses animais, com um prol maior, isso é motivador. Então, é muito bacana quando há questões como a que está sendo agora, de poder mostrar um pouco da vivência de quem está lá dentro, para que as pessoas tenham uma consciência de que não é só num lado onde quem normalmente não trabalha não consegue entender. Então, trazer à tona o como que é um dia a dia, ou qual que é o propósito maior de uma instituição que trabalha com fauna hoje, é muito importante. Então, a gente ter veículos que vão abrir essas portas é muito importante. Né? Então, a motivação é estar no dia a dia e saber que a gente está podendo fazer um pouquinho pelo futuro das espécies, mantendo elas em cativeiro, estudando sobre elas e vendo toda uma questão de processos genéticos, novas pesquisas, novos desafios. Isso é muito bacana, é motivador. E o que você acha que é menos motivador em trabalhar em zoológico, assim, sendo bem sincero mesmo? O que é menos motivador? Muitas instituições, principalmente as que são de âmbito público, elas não têm, elas não têm um repasse, elas não têm uma condição tão grande de poder dar mais, oferecer mais. Algumas vezes é engessado isso. E não é por conta da administração do próprio Sim, zoológico ou por conta dos funcionários que lá estão e pedem, é porque por uma questão de gestão pública, infelizmente não tem a possibilidade de chegar muitas vezes materiais, muitas vezes coisas básicas. Então as pessoas que estão lá acabam se virando com o que podem
Sim, até com que não podem, para poder dar uma condição digna para os animais, né? Então, é principalmente as questões das instituições públicas ou que requerem uma verba vindo de tem um uma órgão burocracia público, maior né? para conseguir, né? Sim, Exatamente. E só que assim, a gente trabalha com animal. O animal não espera, sim, né? Então, esse é o maior dos desafios e muitas vezes a questão da motivação é o que te impede de muitas vezes de dar um desenvolvimento maior ou de você conseguir que as coisas sejam mais rápidas ou que cresçam e que sejam melhores por conta desse engessamento, sabe? Às vezes isso dá uma certa angústia porque você está esperando pelo animal, né? sim. Então, dentro de condições, e isso eu acredito, Li, que não é só de um zoológico, eu acho que todo que é órgão, todas as questões que são públicas ou que requerem uma burocracia maior para ter um retorno, um repasse, seja um hospital, seja a área de saúde, seja Sim, a área da educação, é restrito, é um pouco mais difícil. E isso é o que desmotiva. Ou é aquilo que, do tipo, é o tendão de Aquiles, é aquele que, do tipo, tá sempre dando uma cutucada e que você fala, poxa, mas não tem, mais uma vez, e aí você vai correr atrás de alguma outra maneira, né? sim. Infelizmente é isso, né? Mas fora isso, é motivador trabalhar dentro de um zoológico e ter o reconhecimento, e principalmente o reconhecimento dos animais, né? A Com gente certeza. poder ver os animais Sim, a de evolução, né? um jeito positivo, né? Requerendo aí, trazendo para a gente respostas do nosso trabalho, né? Isso é muito, muito gratificante. Com certeza. Muito, muito legal. Em relação aos cuidadores de animais, você já foi cuidador e depois você passou a gerir cuidadores. Você acredita que é importante existir um curso profissionalizante para esses profissionais, já que hoje não existe um curso para cuidador de animais, né? Eles acabam aprendendo o que o zoológico que ele entra ensina. Mas você acha que isso traria benefícios para esses profissionais? Agregaria, né? Então, Mais. vamos lá. É uma questão, é um quesito um pouco complicado também. Eu passei por instituições onde todo o nosso público de tratadores, todos os funcionários da equipe eram estudados da área de biologia ou da área de Uhum, veterinária, que trabalhava com alguma questão, que fez algum curso da área para poder atuar. Mas eu também trabalhei em instituição que era pessoa que não tinha, por exemplo, um ensino. sim. Pessoas com 50 anos de casa onde elas não sabiam ler e escrever. E não que não executassem o seu serviço com excelência. Sim, executavam. Mas eu consigo tirar uma diferença. As pessoas que têm um ensino voltado para a área tinham um olhar diferente para com o animal. Um olhar mais específicos das questões que eram de cada espécie. Então, cada espécie, cada espécime, né, cada Uhum, indivíduo tem uma característica diferente. E muitas vezes, quem tem um feeling maior para enxergar isso, se sobressai das demais pessoas. O curso hoje que existe é o próprio gestor da equipe, é sim. o próprio biólogo da equipe que acaba, porque lá atrás passou de estagiário para tratador, que aí foi pegando as suas experiências, os seus acertos, os seus erros e projetando na sua equipe. Hoje, se tivesse, de verdade, se tivesse um curso, não necessariamente uma faculdade, mas um curso
Sim, profissionalizante, no caso, né? Profissionalizante, que desse orientação do que é o ideal para você ver num recinto, num comportamento de um animal, em questão de animais aquáticos, parâmetros de água, qualidade, o que se espera de uma pessoa que ela é cuidadora do animal, seria muito mais fácil. A gente conseguiria fazer uma triagem muito melhor dos funcionários que estariam lidando ali com os animais. E isso não é uma coisa conseguindo, trabalhando nessa instituição que os tratadores, cerca de 90% não eram biólogos, a gente consegue ver que tem pessoas que têm aptidão para aquilo, Sim, mas que nunca tiveram a oportunidade ou a pessoa ser pega para ter uma instrução correta, né? Então, se tivesse, até as próprias instituições que trabalham e já têm um corpo formado de funcionário, poderia ofertar para essas pessoas a possibilidade de se aprimorar, sim. né? E Até dar um seria plano de carreira, oferecer um plano de carreira, né? Dentro da oferecer. instituição, né? É que lá fora existe, né, Sim, cursos para zookeeper, os né, e keepers, e isso. e não necessariamente esses keepers eles fazem faculdade, eles Sim, fazem esse curso de aprimoramento. E eu acho que seria super válido, a gente conseguiria fazer uma triagem muito legal de funcionários, que já teriam um olhar preparado para trabalhar com o animal. Porque a gente gira em torno de, é na minha possibilidade, ou abre-se um concurso. Hoje não mais, mas tinha antes, não, abre-se um concurso para tratador e qualquer pessoa pode ser. Porque não tinha perguntas específicas, então a pessoa do tipo saber algumas coisas básicas já era o suficiente para lidar com o animal. E aí se esperava então de outros cargos, de outros funcionários que lá dentro das instituições estavam, para poder ter um olhar mais aprimorado. Que muitas vezes o começo de tudo é com aquele que está tratando, é com aquele que está exatamente, diariamente vendo o animal e que exatamente. sabe que o piscar de olhos dele está diferente. Então, assim, às vezes essa pessoa ela demora para criar um feeling que se tivesse um curso, esse feeling já seria do tipo mais aprimorado, ela Sim. já chegaria um pouco mais pronta para o que ela vai Mais enfrentar. lapidado, né? Lapidada, exatamente. Seria muito bacana se existisse, né? Aqui no Brasil, principalmente. Entendi. Dentro dos cargos que você ocupou, você já se sentiu vetado em algum momento? Pelo simples fato de estar ocupando um cargo que dentro da hierarquia ali era considerado inferior, por exemplo, de você dar uma sugestão para um gestor, para uma pessoa que estava num cargo superior ali, que seria realmente um benefício ali para o recinto, para o bem-estar dos animais, mas que a pessoa dali da gestão ignorou e não levou para frente, não ouviu, né? Porque isso Então, acontece muito com alguns casos de até próprios cuidadores de animais, né? De quererem muitas vezes darem opiniões, quererem alterar, mas os gestores acabam não acatando, vetando. né? Vetando, enfim. Sim, isso é normal. Infelizmente, isso é normal. Na realidade, isso é passado de gestor para gestor, né? Cada gestor, cada supervisor, ele tem uma metodologia diferenciada de trabalho, né? E infelizmente a gente lida com pessoas. Não é só com os animais, as Sim, pessoas elas são diferentes entre elas. E tem algumas pessoas que aí a gente já entra num quesito mais pro pessoal do que pro profissional, e aí acabam não acatando aquilo que você tem a falar, ou senão não querem dar o braço a torcer. Aí muitas vezes tem aqueles que deixa a poeira baixar, aquilo que você falou, e aí passa aquela questão que você havia dito como se fosse ideia da própria pessoa. Isso existe, não é somente no ramo de zoológico, isso sim. existe, acho que em qualquer lugar. É uma questão de índole, assim, né? Ego também, né? Muita coisa Ego, envolve ego, né? sim, a gente
a gente lida com pessoas. O lidar com pessoas é difícil, né? Desde a parte do mais, eh, o que está mais abaixo até o que está lá em cima. Isso a gente tem que aprender a lidar. É uma coisa que é mais pessoal nossa do que muitas vezes você tem muito a dar. Só que você dar, isso pode se tornar um incômodo, porque você está demonstrando muito aquilo que você quer, aquilo que é o seu engajamento, aquilo que você vê como que é melhor. Então você acaba se chocando. Eu posso dizer que eu tive alguns supervisores que foram bons e eu tive supervisores que foram excelentes. E tive profissionais que passaram pela minha trajetória profissional que me ensinaram de maneiras diferentes. Me ensinaram o como não agir, Sim. ou o como, do tipo, o porquê que essa pessoa faz tudo isso. E aí você começa a se basear e tentar tirar algo positivo disso, né? Poxa, mas essa pessoa está preocupada até com um pano de chão. É, se você for parar para pensar, por trás disso tudo tem uma lógica, Por quê, né, né? um porquê. Então, muitas vezes, quando você está no início de tudo, você é muito questionador e bate muito de frente para você, porque você não tem um olhar tão apurado para todas as problemáticas do seu entorno. Quando você vai aumentando sua responsabilidade, você vai querendo saber até se a pessoa, em âmbito pessoal, ela tá bem para poder trabalhar com o animal. Sim, E aí é assim, você por crescer, né, dentro da carreira, você acaba entendendo aqueles de lá de trás que começaram, que te deram um impulso. Muitas vezes você entende o medo que a pessoa tinha, por exemplo, de ouvir uma ideia sua, uma crítica sua. E eu particularmente acho que é besteira, porque a gente cresce todo mundo junto e as oportunidades para cada um elas surgem no seu momento, no seu maior dos espectros, você vai crescendo conforme os espaços vão sendo abertos e conforme você vai crescendo profissionalmente, você fazendo a sua diferença e você fazendo um bom trabalho e executando um bom trabalho te dá a possibilidade de crescer sem precisar ser restringido ou sem sim, ser ficar naquele restrito do seu pensamento, né? E é legal quando você gere algumas pessoas e você pode passar o seu ensinamento e a pessoa vem e ela te questiona. É ali que você percebe que a pessoa está aprendendo. Ela está começando a ter um olhar crítico que você está passando para ela. Então, se ela já chega a ponto de te trazer novas coisas e já chega a ponto de te trazer questionamentos do porquê, talvez é porque ela esteja entendendo aquilo que sim. você está querendo passar. Então, não é uma coisa que você tem que restringir porque ela é ótima no operacional e você não pode dar uma questão mais intelectual. Não, muito pelo contrário. Se ela é ótima no operacional, você agora passa a A ensinar querer ela desenvolver, né? a desenvolver o intelectual Sim, e a linha de raciocínio rápido e a eficácia, e assim você cria bons profissionais. E sim, você sabendo gerir isso dessa maneira, você tem bons aliados junto com você, sim. né? Nessa carreira aí que é desafiadora, Com digamos assim. certeza. Esse seria o mundo ideal, né? Os gestores incentivarem todos os funcionários, né, a se quererem crescer, desenvolver, dando ideias e mudar. Mas a gente sabe, né, na vivência ali no dia a dia, que existem, como você falou, gestores e gestores, que dentro de zoológicos, né, como eu mesma já vivi, trabalhei numa instituição onde eu era vetada o tempo todo, trazendo ideias de bem-estar animal, de coisas novas, e eram ideias que não eram, Não, não eu não era conseguia, bem-vindo.
colocar para frente, por quê? Porque por pura questão de ego, né? Então, essa questão do ego, aqui no Brasil, eu acredito que é uma coisa muito ainda que tem que ser melhorada, assim, essa questão de ego, de não... E também a questão de não passar informações, né? A gente sabe que tem A muita falta informação. é uma falta de humildade com a questão de Exatamente. colaboração. Porque Exatamente. se você faz algo e você sabe que esse algo dá certo, eu não tenho a vergonha de falar que eu não sei tudo. E eu não tenho vergonha de procurar quem eu sei que do tipo tem mais experiência do que eu na área para poder ajudar um animal que está precisando. Então, Exatamente. no final de tudo isso, no final da linha disso tudo, a gente tem os animais que estão dentro das instituições. Exatamente. E os animais, eles não são meus, os animais não são seus, os animais não pertencem a uma pessoa, normalmente uma pessoa física, pertence à instituição, ao Sim, plano de ação, seja o que for, da natureza, enfim. Só que nós trabalhamos para a qualidade de vida deles. Então as pessoas elas precisam mudar um pouco esse exatamente. conceito para se unir em prol desses animais que hoje dependem exclusivamente, principalmente os que estão em cativeiro, dependem exclusivamente da gente, que somos profissionais capacitados para gerir e dar uma qualidade de vida para eles, né? Com certeza é isso. Então, é torcer para que daqui uns anos as coisas melhorem, se atualizem, mudem, né? Com certeza. Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento científico, nas instituições em que você trabalhou, houve incentivos, né, da instituição em atualizar, em se atualizar, em se aprimorar e se desenvolver cientificamente através de pesquisa, projetos? Olha, Lígia, a primeira instituição que a gente passou junto, ela começou engatinhando, Sim, né? Teve um crescimento muito grande até chegar ao que ela é hoje. Então, assim, a gente pegou um começo de desenvolvimento de trabalhos científicos, de trabalhos principalmente na linha de bem-estar animal. Começou. A gente estava lá quando foi implantado. Então, sempre, nunca foi vetada a possibilidade de você fazer ou desenvolver no trabalho. Tanto é que eu tenho, acho que são 3, 4 trabalhos publicados por essa instituição, né? Mesmo não sendo biólogo responsável da instituição. sim, Então, sempre abriu possibilidades para estudantes, para fazer TCCs, né? Quando eu fui para o zoológico, a minha questão do aprimoramento profissional ela seria encerrada com um projeto de pesquisa científica na área. E isso foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de trabalhar ex situ e in situ. Porque eu sim. trabalhei com os animais da fauna local, que lá é uma unidade de conservação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com levantamento de mamíferos da área. Então, consegui trabalhar nas duas coisas. É sensacional isso, né? É, passei por pouco tempo na Sabina, mas consegui desenvolver juntamente com a veterinária de lá um trabalho também com enriquecimento ambiental, que a gente pretende publicar também, que foi uma metodologia que a gente utilizou para inserção de um indivíduo dentro de um grupo. A gente utilizou de enriquecimento ambiental. Então, a pesquisa, ela hoje, dentro das instituições, ela é um mínimo, né? Sim, É o mínimo que se pode fazer, né? Utilizar da possibilidade que nós temos de estar junto com os animais para desenvolver pesquisas em prol deles e para, né, o desenvolvimento de entender melhor a espécie de cada um deles. Então, hoje eu vejo, principalmente em instituições renomadas, uma crescente de pesquisas, mas falta ainda falta um incentivo. Não sei dizer se é por parte
né, dessas instituições. Muitas vezes não é só por parte dessas instituições, mas de pesquisadores de fora, de Sim, poderem ter universidades, né? de universidade, de pesquisadores, né, de fora, terem um incentivo, principalmente financeiro, para poder requerer o seu tempo Sim, para desenvolver um trabalho em pesquisa prol dentro do zoológico, né? dentro de um Sim, zoológico ou dentro de um aquário, porque muitas sim, vezes eles não desenvolvem porque não tem um retorno financeiro, não tem como se manter, então a pesquisa ela é deixada de lado porque a pessoa prefere dar uma assistência maior ao seu emprego. Então, são poucos os profissionais que conseguem dar uma atenção e requerer de um tempo e financeiramente da sua vida para fazer uma pesquisa dentro de um zoológico. E isso é triste, porque é cada vez menor as questões de incentivo, os programas dentro das instituições vão diminuindo, né? A gente hoje é fadado a um estágio obrigatório, ou um estágio voluntariado, mas é pouco, né? As parcerias elas têm que existir, elas têm que se tornar mais assíduas, né? E tem que ter uma junção ainda maior dessas instituições de com linha de certeza. pesquisa com os zoológicos e com os aquários, que os animais estão lá e eles não são somente para a exposição, eles são para a pesquisa, para aplicar com eles, para aplicar em prol deles, para aplicar fora da instituição, para Sim, com a espécie deles, né? Então, hoje falta. Mas as portas das instituições por onde eu passei sempre estiveram abertas que para as bom. pesquisas. Que bom. A gente sabe que fora do Brasil, né, a quantidade de trabalhos publicados e a evolução que os zoológicos tiveram foi muito por conta dessas parcerias entre as universidades e os empreendimentos de fauna. Por isso que fora, né, os zoológicos americanos, os zoológicos europeus estão muito na frente, porque eles começaram esses trabalhos muito tempo antes, né? E essa Principalmente em parceria questão de conservação, né? isso, e Então, questão do bem-estar também, a, começou há que- muito tempo. a questão dessa ligação de bem-estar, conservação e a parte de educação ambiental, ela é uma linha única entre a instituição, as linhas de pesquisa, as instituições que trabalham com a fauna fora, com a fauna em vida livre. Sim, Então, é toda uma união de o pessoal de dentro do zoológico estuda a espécie fora do zoológico, traz referências comportamentais para dentro do zoológico, aonde vai fazer atividades para manter o bem-estar desses animais, aonde vai chegar um ápice, principalmente quando a gente costuma dizer que o ápice é quando chega na reprodução, e aí dali, com aquele ápice do bem-estar, chegou para um projeto de conservação, aonde vai ter o retorno para a natureza, ou para um projeto que vai poder influenciar nos seres que estão lá fora, mas que estão sendo assistidos ou que têm uma possibilidade de entender melhor com aqueles animais que estão hoje em cativeiro. Então, com certeza. necessita dessa pesquisa. A gente não tem, infelizmente, hoje no Brasil, a gente não tem um incentivo à pesquisa. E hoje não é somente na área de zoológico. Infelizmente, é em toda a área de pesquisa. Né? E o zoológico ela está dentro delas, de Sim, uma das áreas que não é incentivada. Porém, as instituições que eu passei, elas tendem a autorizar e gostam, inclusive, de poderem ajudar nesse quesito. Não posso dizer que não, sim. mas falta mão de obra aí, digamos assim. E também existe a questão também da atualização, né, que, a gente sabe que as questões que envolvem, por exemplo, bem-estar animal, elas estão evoluindo muito rápido, né, de cada ano existem mais trabalhos e publicações e Sim, conceitos, porque a ciência do bem-estar ela está crescendo, né, ela é uma ciência, dentro dessa ciência tem vários tópicos, várias questões, e ela se
está cada vez mais crescendo e trazendo mais conceitos cada vez mais novos e mais recentes. Temos livros publicados em 2000 e o ano passado, 2021, coisas muito, muito recentes. Então, também eu acredito que vai também muito das pessoas que estão lá dentro também de quererem se atualizar, quererem buscar essas informações mais recentes, né, as informações mais saídas ali do forno, né, estudos muito recentes e trazer para dentro do zoológico também, né? Sim, Independente se não está tendo projetos de pesquisa dentro da instituição, isso não impede com que a instituição se atualize, né? Isso não impede com que a instituição vá atrás de informações recentes, do que é mais exatamente. novo, do que é mais atual para poder aplicar dentro ali dos seus recintos, criar ambientes com oportunidades de escolhas, enfim. É também uma questão muito de querer melhorar, de querer buscar essas informações, né? Tudo isso Isso que é novo. Isso com certeza, né, Lígia? As questões do bem-estar, elas passam a ser dada importância muito recente, quando o zoológico ele deixa de ser uma vitrine. Então, é novo a vinda de ações de enriquecimento, de condicionamento, de etologia, de etograma, pico de atividade, de você elaborar tudo isso, ela é recente, Sim, né? A cada dia mais tem, como você disse, cada ano sai publicações novas referentes a estudos comportamentais, né? Até, tipo, pode-se dizer que hoje ainda, se você chegar numa criancinha, bateu no vidro, o peixe esquece em 3 segundos. Não é assim, não. Então a gente já sabe que tipo, tem sim, uma evolução, que eles têm uma certa memorização. Quais são esses novos trabalhos? Quem anda fazendo toda essa linha de pesquisa? O porquê não executar ou por que não se associar a essas instituições e poder desenvolver novos trabalhos? Porque ainda há uma falta de material para você indagar, para você ainda é tudo meio que, principalmente nas instituições, é meio que engatinhando, é meio cru ainda, do tipo as ações, né? Tem algumas instituições que deram início com a gente. A gente deu início de pesquisadores de fora que vieram, trouxeram qual que sim, era a razão ou qual que era o básico do negócio, e aí os próprios profissionais começaram a, não, pera, e aí é montado um setor, e aí uma pessoa que vai entender um pouco melhor para dar um suporte para aqueles que estão todos os dias com o animal. Então, hoje em dia ainda precisa crescer esse mercado, sim. é, essa visão da coisa, né? Mas pelo que eu vejo, os zoológicos eles estão seguindo um bom caminho, né? Os zoológicos e aquários eles estão seguindo um bom caminho nesse quesito. Hoje já é explícito que o bem-estar é o ponto inicial de você manter fauna da, dentro da instituição, de você manter Sim, esses animais com o básico, o início de tudo é o bem-estar no animal. exatamente, Cauê. É o básico de tudo, né? É o fundamental. O bem-estar ele tem que estar dentro de todas as esferas dentro do empreendimento de fauna. E assim, para finalizar esse bate-papo nosso aqui, das instituições das quais você passou, a questão do bem-estar animal, ela sempre foi abordada de uma forma prioritária por essas gestões? Ou você acha que ainda faltou ali um pouquinho ali dessa abordagem que poderia ter sido melhor e tal? Ó, vamos lá. Qualquer coisa também você me corrija. Eu vejo hoje como bem-estar não é somente questão comportamental. Eu acho que o bem-estar ele está envolvido com tudo.
Desde a formação daquele recinto, você pensar em qual espécie que você vai ter. Então, por exemplo, eu não posso montar um recinto, um aquário para ter um macaco, né? Não faz sentido. Então, desde qual a escolha do animal, a escolha do recinto, todos os pequenos detalhes que vão compor, referente ou se baseando na biologia e nas necessidades do animal, tudo isso já começa o seu bem-estar. Manter aquele animal é o bem-estar. Então, não é só manter, né? Deixa eu me expressar melhor. Manter é um mínimo, mas não é o mínimo que nós queremos. Nós queremos Exatamente. A o gente quer ir máximo. além, né? A Ir gente quer ir além do além. máximo, é. Então, assim, eu tenho aquele animal, o que ele necessita não é só a parte da alimentação. É a alimentação, é o controle de peso, é o controle biológico de necessidades, seja de migração, seja de fotoperíodo, parâmetros, o que a gente utiliza de parâmetros, e aí se a gente está utilizando, a gente pode falar de parâmetros em questão de temperatura, aquele animal necessita de uma temperatura controlada, um ambiente controlado, questão de parâmetros de qualidade de água para os meus animais, principalmente os aquáticos, seja peixe, anfíbio, ave aquática, mamífero aquático. Eu estou dando a qualidade de água para ele, qual que é os meus parâmetros? Meus parâmetros de compostos nitrogenados, meus parâmetros de qualidade de água com questão de ozônio, com UV, com tudo, todos os aparatos necessários. Aí, tudo isso estando dentro das minhas condições, eu vou começar a trabalhar outros quesitos. Eu vou trabalhar o meu quesito de é, pico de atividade, o meu quesito de etograma, vou fazer um estudo comportamental daquele animal, vou entender as necessidades dele. Cada indivíduo tem uma necessidade diferente, cada indivíduo desenvolve personalidades diferentes e questões cognitivas diferentes que necessitam de um olhar especial. E aí eu vou fazer a questão do condicionamento, a questão do enriquecimento, para facilitar na questão de manejo, mas também trazer uma qualidade de vida do animal e trazer a proximidade maior que for possível para ele dentro do cativeiro, para que ele sinta-se, né, de uma maneira dentro dos limites, né, que a gente entende que o cativeiro muitas vezes não dá o limite que o animal precisa, né, um animal migratório e afins, mas a gente pode dar um máximo para ele que ele chegue, ele alcance o máximo de qualidade de vida. Então, esse Sim. para mim já começa que é o quesito bem-estar, né, eu vejo muito como isso. As instituições que eu passei, o aquário, a gente passou junto por isso, então foi aquilo que eu havia comentado um pouquinho anteriormente. A gente viu a implantação disso, a gente viu o começo de buscar referências referente a como fazer, ou como executar, como que faz a questão da etologia com os animais. Como? Como palpar tudo isso, né? Então, eu vejo que foi um início. Quando eu voltei, as questões de bem-estar, elas já eram muito mais trabalhadas, e os animais que eu trabalhei, principalmente, eram trabalhadas de uma forma diferente do enriquecimento. Existia o enriquecimento, só que eu acho que o que era nítido, comportamental, compensatório para esses animais era o condicionamento. Uhum. Então, era uma metodologia que era utilizada também como forma de bem-estar. E os animais se sentiam mais confortáveis, a presença, né? Porque tem a questão da visitação também. A gente tem que dar uma condição para o animal que ele sinta-se confortável com as pessoas e afins. Então, a gente trabalhava muito nesse quesito, era muito bacana. Quando eu fui para o zoológico, no zoológico havia um setor.
que era o PECA, que era o Programa Uhum. de Enriquecimento e Específico, Condicionamento né? Animal, era específico, então uma equipe específica. Eles já tinham desenvolvido isso muito maior, né, a antiga fundação. Não sei como que está hoje, né, que houve uma Sim. privatização, não sei como que hoje está, mas na antiga fundação havia esse departamento. E era muito bacana. Ele era associado, né, aos setores, então tinha um setor exclusivo que fazia as ações juntamente com o pessoal. Então eles avisavam, olha, nós vamos fazer a ação. E muitas vezes nós dávamos um retorno. Então, olha, tal animal está com um comportamento muito estereotipado. Tem como vocês irem dar uma olhada, ver se é isso mesmo, o que a gente pode fazer, uma ambientação diferente. Então, o pessoal ia, fazia toda uma avaliação no recinto, uma avaliação comportamental do animal, fazia um pico de atividade, um etograma, via qual que era as questões que englobavam aquele comportamento indesejado do animal. E aí, não. Olha, tô vendo que são questões estruturais do recinto que estão proporcionando isso. Vamos fazer diferente, vamos fazer cama, vamos mudar o paisagismo, vamos colocar uma corda, vamos colocar outras coisas estruturais. Não, eu vejo que tipo, não é nem tanto estrutural, ele explora pouco. Então vamos mudar as ações, vamos colocar as alimentações de uma forma diferente, exploratória, e assim, para cada caso era um caso e tinha um setor que fazia a partir de condicionamento animal, aonde fazia tinha a facilidade de você fazer alguns procedimentos veterinários com alguns animais, principalmente com uma periculosidade maior, sem a necessidade de uma contenção química, Sim. né? Então, isso já trazia um bem-estar também bem grande. Era mais desenvolvido lá no zoo. Quando eu fui para Sabina, eu comecei meio que do zero. Foi um empreendimento que ele chegou para ocupar o posicionamento de outra que estava gerindo o local. E Uhum. aí eu juntamente com a veterinária, a gente começou a implantar as coisas lá, né? Então, as questões de comportamento, as questões de período migracional, por exemplo, a gente trabalhava bastante com pinguim, então período migracional, como que funcionava, como que é das questões de formação de ninho, luz, quando que acende, quando que apaga, temperatura, quando que sobe, quando que desce. Então, o cuidado disso tudo era a nossa própria equipe quem fazia, né? Tem ainda, porque tá lá, né, um cronograma a ser seguido de enriquecimento a ser colocado, de ser avaliado, de trazer um bem-estar na forma de enriquecimento. Poxa, Cauê, mas com peixe? Com peixe. Os peixes também têm uma questão que eles necessitam. Muitas vezes eles estão passando por problemas comportamentais de cardume, de peixes territorialistas, de tocas. Vamos mudar o layout, vamos fazer mais tocas. Nunca tirar, porque muitas vezes é a toca de alguém, né? Então, Sim, sim. mas acrescentar, de fazer metodologias de parar, de ter um olhar de parar e avaliar aquele animal e saber se está tudo bem com ele. Muitas vezes Exatamente. você retirar do seu dia do tipo, 10 minutos, eu vou olhar aquele peixe para saber se ele está bem. Faz toda a diferença. Aí você começa a perceber todo o ecossistema que ele está vivendo e você percebe que muitas vezes ele não está da maneira adequada que ele deveria estar. Sim. O que você pode fazer para melhorar? Então, assim, os recintos eles têm uma rotina de enriquecimento, não mesmo, mas eles têm uma rotina. Olha, 3 vezes na semana naquele, 4 vezes na semana no outro. Tudo isso maleável a ponto de você falar, não, pera, aquele animal está necessitando mais nesse momento, vamos dar uma atenção maior. Então, quando eu fui para essa última instituição, eu mesmo que acabei implementando o que eu havia visto Sim. em diversas outras vezes, implementando naqueles animais. Então a gente pôde dar uma qualidade de vida um pouco melhor para eles. Eu não sei se era o caso da gestão anterior, a gente não tem os dados, Sim. mas eu tenho a certeza que a gente pôde levar um pouco mais de bem-estar para Com eles, de certeza. qualidade de vida, né? Vou te dar um exemplo.
tem um serpentário lá. As serpentes, elas são jiboias do cerrado, e elas, durante quase que 20 anos que elas estão lá, elas viviam num recinto úmido de Mata Atlântica. E eu cheguei e elas tinham mês sim, pneumonia. Por que será, né? Por que será? Gente, pera. Vamos avaliar direitinho a espécie. Não. Vamos mudar isso aqui. Muda toda a configuração, muda as A plantas, umidade, muda né? a umidade, muda a terra, muda tudo. Vamos mudar, vamos ver como que elas vão reagir, vamos transformar isso aqui num cerrado. Sim. Fazem 1 ano, mais ou menos, que a gente fez essa alteração. Eles nunca mais tiveram pneumonia. Nunca mais tiveram. Eles exploram muito melhor o recinto. Eles passam a do tipo se locomover melhor, se alimentar melhor. Então tem uma questão que você necessita Estudar, né? Ir entender da atrás. biologia Isso, para você poder executar o bem-estar para todos eles de uma maneira com eficaz. certeza. Com certeza, Cauê, muito, muito legal. E que bom que você trabalhou, que instituições que prezam, né, pelo bem-estar, né? A gente sabe que não são todas, né, que infelizmente, mas que Exato. bom que você teve, que as gestões, elas sempre viram o bem-estar como uma Possibilitaram, né? coisa muito importante. Então, isso é o mais importante. Bom, eu Sim, tiveram queria... essa possibilidade aí, Sim, de poder desenvolver, né. Eu vejo hoje, Lígia, como ainda não é o não é, mas está engateando, caminhando para ser um dos maiores pilares dentro da instituição, né. É aquilo que eu havia comecei falando para você. Para mim, são 3 pilares fundamentais hoje dentro de uma instituição que trabalha com fauna, seja um zoológico, seja um aquário. sim, Bem-estar animal, educação ambiental e conservação da biodiversidade, os projetos de conservação. Então, são 3 pilares que sustentam hoje um zoológico. Eles precisam ser notados, eles precisam ser dados a importância que é, né, que com traz para certeza. dentro da instituição. Com certeza. E a gente tem que trabalhar muito, muito ainda para conseguir, né, que pelo menos a grande parte dos zoológicos mudem, né, essa visão e implementem, né, todos esses pilares principais que a gente sabe dentro das instituições. Então, a gente espera que, né, que daqui a um tempo os zoológicos atinjam esses objetivos principais. Com certeza. Bom, eu queria te agradecer muito por ter, né, compartilhado um pouquinho com a gente toda essa sua experiência, né, toda essa sua vivência, com certeza vai ser muito importante, né, para quem estiver assistindo a gente. Então, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite e ter passado esse tempo aqui com a gente, compartilhando e dividindo com a gente um pouquinho de toda a sua história, a sua trajetória. Eu é que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho realmente da minha história, das minhas vivências, né. Eh, é uma carreira, digamos assim, é uma carreira difícil, ela não é uma carreira das mais fáceis, Sim, com é um certeza. ramo é um ramo pequeno, onde todo mundo se conhece, o que a gente pode dizer é que quem tem o objetivo de trabalhar dentro de uma instituição, tem que fazer por amor, tem que fazer pelos bichos, tem que fazer por um futuro, né? E sempre visando o crescimento não só o seu próprio, mas o crescimento da instituição para com os animais, para que por um motivo muito maior do que só a exibição, por um motivo de conservar, dar uma qualidade de vida para aqueles animais que necessitam exclusivamente de você, para que um dia essas sementes que a gente está guardando dentro de um zoológico possa ser plantada do lado de fora ainda. Se existir um mundo, né, a gente precisa que as coisas A mudem, gente espera que sim, né? né, para essas sementes que elas são guardadas dentro desses zoológicos e aquários possam ser novamente dispersadas por aí, né. Então, quem tem essa vontade não é
um caminho tão fácil, não são só flores, Sim, mas é um caminho que dá recompensações para a gente, principalmente se tratando do reconhecimento que o animal te dá. com Então, certeza. é reconfortante, digamos assim. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha vivência, viu, Li? Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, a gente acabou de ouvir um pouquinho os relatos e as experiências do biólogo Cauê Moraes. Ele trouxe para nós bastante informações importantes. Tenho certeza que vocês aí estão pensando e refletindo sobre tudo que foi passado. Foi bem bacana. E para complementar esse nosso bate-papo, nós convidamos também a zootecnista Júlia Medeiros. A Júlia também passou por inúmeras instituições, passou por vários cargos e ela vai trazer para nós um pouquinho de toda essa experiência para complementar todo esse nosso bate-papo. Júlia, seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre como é trabalhar com fauna dentro dos empreendimentos de fauna, juntamente com a Júlia. A Júlia, ela é zootecnista e atualmente ela trabalha no Oceanic Aquarium. Olá, Júlia, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Ju. Ju, eu queria primeiro te agradecer por estar participando com a gente aqui desse bate-papo, para o pessoal da comunidade do bem-estar. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar onde você chegou hoje. Tá. Meu nome é Júlia, sou zootecnista. Eu comecei a trabalhar com silvestres ainda durante a graduação. Eu fiz um estágio num centro de conservação de fauna, na cidade onde eu fazia universidade, que fica em Ilha Solteira, e a gente tinha a oportunidade de fazer algumas matérias da área de comportamento e poder aplicar o que a gente aprendeu dentro do zoológico, né, dentro desse centro de fauna. E a partir dali comecei a gostar, fiz estágio, visita técnica, voluntariado, meu TCC, e depois dali fui para o zoológico de Sorocaba, onde eu fiz meu estágio obrigatório, e passei no aprimoramento profissional. Me formei e passei no aprimoramento profissional no PECA, no Zoológico de São Paulo. Ali passei 2 anos completamente dentro, né, dessa vivência de um programa de enriquecimento comportamental. Aprendi muita coisa, achei que eu já sabia bastante coisa, vi que eu não sabia quase nada. E foram 2 anos de muito aprendizado, onde abriu e expandiu muito a minha cabeça e os meus horizontes. E a partir dali eu consegui voluntariados em alguns lugares com fauna in situ, consegui conhecer pessoas de vários outros lugares, conhecer outros zoológicos, e foram 2 anos muito intensos. Depois dali, eu fiquei 6 meses parada, estudando para o mestrado. Não passei no mestrado, mas na mesma época me convidaram para vir trabalhar aqui no aquário. E aí, larguei São Paulo, vim morar aqui em Balneário, e aqui estou. Eu não estou mais no aquário agora. Há uma semana atrás, eu pedi para sair. E vou começar uma nova trajetória a partir da semana que vem ou da outra. Mas fiz um trabalho aqui de 2 anos também. Criei um departamento de bem-estar animal, fui tratadora. E essa onde eu estou hoje graças a tudo isso que eu passei. E agora vou começar um novo ciclo que seja muito bom também. Muito bacana, Ju, muito legal toda essa sua trajetória, todo esse seu relato. E pensando assim, todos os cargos que você passou, a gente consegue ver que você passou por inúmeros cargos dentro de várias instituições. De todos, na sua opinião, qual desses cargos foi o mais desafiador e por quê? Olha, acho que cada cargo tem seu desafio, né? Então, ser estagiária, a gente, na época que está passando na pele, é um desafio. Você tá ali abaixo de todo mundo e você não sabe nada. Ser voluntariado também, porque você meio que não tem uma função específica. Todas as funções, elas têm seus desafios, né? E eles são bons para que a gente consiga crescer. Eu acho, hoje, que o meu último emprego foi o maior desafio que eu tive. Porque fui contratada como zootecnista, mas para trabalhar como tratadora. Então, dentro disso, eu
usei essa oportunidade, falei, tudo bem, vou no empreendimento novo que acabou de abrir, como tratadora, é minha oportunidade para poder mostrar o meu trabalho, mostrar o que eu sei e, quem sabe, criar um departamento ou criar uma cultura ali dentro de que a gente consiga aplicar enriquecimento, fazer condicionamento. E vim com essa, não sei se é uma esperança, né? Vim com muita vontade, né? Vontade de mudar, né? Mudar, de aplicar tudo isso que você sabia na prática, né? Isso mesmo. E aí, chegando aqui, eu nunca tinha tido experiência com aquários, né? Até a própria Lígia me ajudou antes de eu vir, me mostrando algumas estruturas, os bichos, como ia funcionar, que me ajudou bastante. E aprendendo aqui tudo do zero mesmo, mas com muita vontade de... É peixe, é um invertebrado, qualquer bicho, para mim, eles precisam, né, de atividades, eles precisam que a gente pense não só na manutenção deles ali, que as pessoas pensam normalmente, né? Alimentação e qualidade de água, que é coisa super importante, mas eu queria ir além disso. E aí, aos pouquinhos, fui conquistando, mostrando uma coisa aqui, um trabalho ali, e consegui. Com 1 ano de aquário, foi exatamente 1 ano, eu tinha criado o departamento. Apresentei para todo mundo, para o dono do empreendimento, mas mesmo assim eu tinha alguns recintos ainda, que eram uma coisa um pouco difícil. Para quem trabalha com as ferramentas para o bem-estar sabe o quanto é difícil você fazer só utilizar as ferramentas. Imagina ainda ter que cuidar de recintos no meio disso tudo. E eu ainda era líder, né? Sim, eu era líder da equipe do piso de água doce, era líder do departamento, criei o departamento do zero e tinha recintos para cuidar, limpar e tudo. E aí foi uma época bem mais... E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui conseguindo estagiário, conseguindo pessoas ali dentro mesmo de tratador que iam se encantando por essa área e querendo ajudar e querendo fazer parte. O Aquário pagou cursos para que a gente se capacitasse ainda mais. E foi uma época bem legal. Só que aí mudou a gestão. E aí, a partir da mudança dessa gestão, eu já comecei a não concordar muito com algumas coisas que estavam acontecendo. Uma gestão que não ia muito de acordo com o que eu pensava, né? Sim. E aí, a partir disso, foi muito difícil, porque é muito mais fácil quando a gente está falando a mesma língua. E aí, quando a gente não consegue mais falar a mesma língua, fica difícil de sustentar. Então, para mim, foi o momento mais desafiador. Me mostrar como profissional, não ser arrogante, tentar falar a mesma língua que os novos gestores e mostrar, isso aqui é importante. Mas, enfim, foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei. Desafiadoras e difíceis. Muito bacana, Ju. Na sua concepção, o que você acredita que seja mais motivador para quem trabalha em zoológicos e aquários? E o que você acredita que seja o menos motivador? Tá. O mais motivador é você poder proporcionar uma vida melhor para o bicho, né? Então, para quem é apaixonado pelo que faz e apaixonado pelos bichos, você olhar para eles e ver uma mudança brusca de um bicho que estava ali com um tempo muito ósseo, muito parado, começar a ter atividades, começar a apresentar comportamentos que ele não apresentava antes, comportamentos naturais e bons. Isso foi sempre o que me motivou, de chegar e estar desanimada, vou colocar um enriquecimento hoje, e aquilo me dava um brilho no olho de, não, tudo bem, eu tô cansada, mas vamos lá, vamos fazer mais e passar por cima das dificuldades e fazer. Sim. E o mais como que é? Difícil? O que foi mais motivador e o que foi o que você considera menos motivador? Tá, então o mais motivador são os bichos, com certeza, e a interação que eles têm e o comportamento deles. E o menos motivador, eu acho que é quando a gente percebe que talvez nosso trabalho não esteja mais sendo valorizado, eu acho, ou que é visto apenas como para marketing ou para brincadeira, ou não é visto como ciência e não é valorizado e visto o trabalho que tem por trás daquilo, porque tudo bem, é muito legal ter um enriquecimento lá dentro e na hora que tá ali dentro, até a gente às vezes esquece o trabalho que foi para pensar, para planejar, para o bicho não vai se machucar, isso não vai dar nenhum problema para a água, enfim. Eu acho que essa desvalorização de todo o trabalho por trás de tudo que envolve o bem-estar, na minha opinião, porque a análise de comportamento, eu tenho a impressão de que análise de comportamento, condicionamento e enriquecimento ambiental são coisas que todo mundo acha que sabe fazer.
E aí é muito desmotivador você estudar e correr atrás e ainda assim saber, nossa, eu estou muito longe de chegar onde eu quero, de conhecimento, mas eu estou aqui pronta para aprender. E chegar a pessoas que, né, não têm uma menor bagagem e achar que sabe e que vai fazer de tal jeito que vai ser mais fácil, enfim, essa desvalorização do trabalho que eu acho que vem mudando, principalmente com a divulgação do trabalho. Inclusive, a Ana faz super esse trabalho de divulgar como que é por trás de tudo, que às vezes não dá certo, que a gente sai suja, a gente sai machucado, a gente... Enfim, às vezes o equipamento não funciona. Então, tudo isso. Exatamente. Todos esses fatores que você compartilhou aqui, eu tenho certeza que quem já trabalhou em setores de bem-estar, em aquários zoológicos, já passaram pela mesma coisa. Eu já passei exatamente pelas mesmas situações que você, eu sei exatamente como é trabalhar em um lugar onde o setor de bem-estar animal não é valorizado e ele é levado como uma frescura, uma bobeira, uma coisa que nem é tão necessária assim, enfim. Então, essa questão ela é bem complicada, mas felizmente as coisas estão mudando. Então, eu acredito que a gente tem bastante esperança aí para o futuro. Você acredita, como você já foi tratadora, né? Apesar de você ser zootecnista, você já foi tratadora, mas você também já teve contato com cuidadores de animais, e no zoológico de São Paulo aqui, por exemplo, né? Eles não tinham nenhuma formação na área. Então, vendo pelo lado profissional, você acredita que seria importante existir cursos profissionalizantes para cuidadores de animais, como existe fora do Brasil? E se isso traria, que tipo de benefício você acredita que cursos profissionalizantes para cuidadores traria de benefício, tanto para os animais, para a instituição, quanto para os próprios cuidadores? Tá, eu acredito que seria bem legal ter esse tipo de curso e que também talvez aqui no aquário, por exemplo, todos os profissionais que trabalham diretamente com os bichos, eles ou estão cursando uma universidade ou já são formados. Então, eu acho que isso faz bastante diferença, apesar de já ter trabalhado com pessoas que não tinham formação nenhuma e que tinham um conhecimento gigantesco, não só da espécie, mas dos grupos, dos indivíduos, e eu acho que vai depender muito da pessoa, né? Mas acho que é super importante ter uma capacitação para que aquela pessoa não esteja ali só para limpar, que ela seja um aliado do bicho e das pessoas que trabalham com ele. Então, o tratador, muitas vezes, ele é tratado como... ele limpa as fezes e ele limpa o recinto, e é isso. E em muitos empreendimentos, é isso que importa. Então, tem que estar tudo limpo. Sim. E eu acho que ele tem, para ele mesmo, para o próprio profissional, ele formado ou não, se sentir mais valorizado, ser mais capacitado e ter uma base melhor. Tanto para os bichos que vão ter um olhar mais cuidadoso, né? Uma visão mais técnica da pessoa que está cuidando dele, enfim. Eu acho que é importante. Se existissem esses cursos de capacitação para esses profissionais, seria bom também até para eles poder terem a chance de crescerem dentro das instituições, de existirem planos de carreira, coisa que a gente não vê hoje em dia, né? E eles se capacitarem seria muito, muito bom, seria bom para todo mundo, tanto para os animais quanto para a instituição, para todo mundo seria bom, né? Então, a gente acredita muito nisso, de que um dia, num futuro breve, aí vão começar a existir cursos de capacitação para tratadores, e não só o tratador aprender aquilo só dentro da instituição, né? Porque muitos tratadores, eles entram na instituição, eles não têm, a maioria nunca nem trabalhou com isso, eles aprendem uma função do zero e acabam pegando tudo que é ensinado a eles é o que a instituição passa. Então, para ele, aquilo que a instituição está passando é uma verdade, né? Então, o legal seria se eles viessem de alguma escola, de alguma coisa que eles pudessem criar, desenvolver, né, de uma forma melhor essa questão mais profissional. E isso que você falou é muito importante, Ju. Eles têm coisas que só o tratador que sabe, né? E muitas vezes a voz deles é totalmente não ouvida e eles acabam sendo desvalorizados. Então, é exatamente isso.
Inclusive, no Zoo, na época que a gente estava, eu e o Lucas, que foi meu companheiro de PAP, a gente teve um curso profissionalizante para o pessoal do Zoo, para os tratadores de lá, e eles passaram tendo palestras e partes práticas com vários profissionais de dentro do Zoo mesmo, mas que traziam ele mais para próximo, mostravam para eles algumas situações que talvez para eles não eram tão importantes, e visto de outra forma, mostrava para eles, isso aqui é importante sim, a gente saber o que o bicho comeu, é importante estar limpo, enfim. E foram vários dias onde o zoológico inteiro parou, eu digo assim, cada profissional foi lá e tirou algumas horas do seu dia para capacitar aquelas pessoas, cada um na sua área. E eu achei que isso foi bem legal. E até para os tratadores se sentirem mais importantes também, Com né? certeza. Porque realmente são muito importantes. Isso é muito importante. Antes, todas as instituições estimulassem, né, esse tipo de aprimoramento dos tratadores. Bem, bem bacana. Você já, por acaso, já se sentiu vetada? Você já meio que já deu um spoiler para a gente, né, dessa pergunta? Você já se sentiu vetada em algum momento pelo simples fato de estar ocupando um cargo considerado inferior, como a gente sabe que acontece por aí? Sim, já me senti em diversos lugares, na verdade, tanto como eu era estagiária e queria fazer algumas coisas e não podia, como já contratada, e a gente tem que tentar fazer nossa voz ser ouvida de uma forma sem brigar, de uma forma respeitosa, às vezes é um pouco difícil, às vezes você não vai ser ouvido mesmo, e vão colocar você como só um tratador, independente se você é já profissional, que você tem uma bagagem, um histórico, às vezes, para algumas pessoas isso não tem importância nenhuma, e principalmente sendo da minha profissão, que não tem um histórico. Então, muita gente não sabe o que o zootecnista faz. Imagina o zootecnista trabalhando com bem-estar, então a pessoa fica completamente... Sim, sem entender, né? E sendo tratadora ainda, eu acho que vai ter sido uma época muito importante na minha vida de ter passado por esse cargo de tratadora. Porque ao mesmo tempo que eu estava ali, junto com os tratadores, eu estava desenvolvendo o departamento. E aí era para eu ter um respeito por isso, por esses dois cargos, né? Eu conheço o bicho, eu sei do que eu estou falando. Sim. E eu estudo para saber como que é o comportamento desse bicho que eu tenho que fazer. Então, e mesmo assim, eu já tinha a minha voz diminuída, então, não, isso não importa, vamos fazer desse tal jeito, que é melhor e funciona assim. Todos os lugares são assim. E com esse discurso de todos os lugares são assim, que eu comecei a não me calar mesmo. Sim. Meu maior argumento se a gente ficasse nesse todos os lugares são assim o resto da vida, a gente estava em 1500. A gente não tinha evoluído tanto e chegado aqui. E se a gente continuar nisso, a gente não vai crescer e evoluir ainda mais. Eu acredito que, né, que a gente ainda vai chegar um dia como os zoos da Europa e aquários da Europa, e eles ainda têm muito para melhorar ainda, né? Então, sim, é isso. Bom, Ju, durante todo esse tempo que você passou e todas as instituições que você passou, houve incentivos por parte da gestão em atualização, aprimoramento e desenvolvimento científico? Olha, acredito que sim, viu? Não sei se por eu buscar muito também. Então, eu não gosto de ficar parada. Parece que eu, né, tenho uma vontade de aprender gigante. Então, parece que eu tô sempre atrás. Então, eu tô sempre querendo correr para ficar mais na frente e tentar saber mais. Principalmente por isso também de já ser tão desvalorizado, eu não posso me desvalorizar. Eu tenho que ir atrás para... Então, desde de estágios, eu sempre tive incentivo e mesmo um incentivo de, eu te dou uma carta de recomendação para você ir, ou no PAP, incentivo de portas abertas para poder conhecer outros lugares. E aqui dentro do aquário, eu corri bastante atrás de, nós precisamos de cursos, eu estou lidando com pessoas que não têm capacitação específica para a área de bem-estar, então olha esse curso aqui da Biodapt, por exemplo, que foi um que eu falei para eles pagarem. Vamos comprar ele e aí a gente capacita as pessoas? E eles sempre tinha que dar um discurso ok de por que você quer isso? E uma justificativa boa. Justificativa. Mas sempre... Era aprovado. Sempre... Que bom. Que bom.
E a questão de pesquisa, as instituições, eu sei que a gente sabe que o Zoológico de São Paulo é uma instituição que publica bastante, que incentiva muito a pesquisa. Na sua última experiência profissional, era incentivado a pesquisa científica, as publicações, parcerias com instituições de ensino, ou você acha que precisa melhorar também essa parte? Incentivado não, mas a mesma coisa dos cursos. Como eu corri atrás, estamos aqui com 3 resumos para mandar para o encontro de etologia. Podemos mandar com o nome do aquário? Vou dar uma palestra e quero usar imagens e falar sobre aquário, quero divulgar que estamos com programa de estágio aberto. Posso falar? Então, sempre eles deixaram isso aberto, mas nunca foi um incentivo que veio deles, Entendi. sim de nós, tanto que o setor de nutrição também publicou um trabalho bem legal num congresso internacional. Nós publicamos 3 resumos no encontro de etologia, que esse ano foi internacional. Então, acho que por estar no começo, o Zoo de São Paulo tem muitos anos, né? E muitos anos trabalhando com pesquisa. Então, acho que o aquário, por ser muito novo, ainda não está nesse ponto. Mas eles não são fechados para isso. E sempre... Então, a gente mandou e fomos super elogiados pelo dono, enfim. E eu acho que esse é o caminho que eles vão seguir, eu espero. Vão seguir, sim. Para finalizar, Ju, a questão do bem-estar animal, ela sempre foi abordada de forma prioritária pelas gestões das quais você passou? Você também já deu um spoilerzinho para a gente dessa resposta? Na verdade, não, mas também sempre com uma abertura para uma possibilidade. Então, sim, no centro de conservação que eu comecei, foi onde eu aprendi muita coisa. Eles não tinham um programa, até porque era difícil ter funcionário, porque isso é um negócio público, mas se a gente chegasse com a ideia, eles abraçavam e iam fazer de tudo para que a gente conseguisse executar o que a gente tinha planejado. Então, nos outros Sorocaba, a mesma coisa. Eles não tinham um programa, mas muitos dos tratadores se importavam muito e eles faziam enriquecimento. Tinha uma vez por semana, a bióloga programava algumas coisas e os tratadores executavam. Nos outros São Paulo, não posso nem dizer, foi a minha maior escola, então lá era super aberto, e eu imagino que um lugar como os outros São Paulo, com uma trajetória já de vários anos com programa de enriquecimento, se eles tinham dificuldade, eu imagino os outros lugares, né? Porque... E aí aqui no aquário também, e fora alguns outros que eu passei que tinham muito interesse. Então as pessoas elas iam bastante de outros lugares aprender com a gente nos outros São Paulo. E isso fazia com que a gente visse, né? Nossa, pessoas de Uberlândia, como a Ana, foi no bolso dela praticamente para São Paulo para aprender e ela colocou em prática tudo lá no Zoológico de Uberlândia. Depois fui para lá para também ajudar ela. Então, eu vejo que vários lugares não dão o passo inicial, mas também não estão fechados para se você quiser dar. Então, foi assim também aqui no aquário. Eu lembro a minha primeira conversa com o meu chefe, eu falei, vocês têm interesse em ter um departamento de bem-estar animal? E ele disse, não sei. E aí eu peguei esse não sei e guardei e falei, vou mostrar para ele que precisa e que é importante. E ele não tenho o que reclamar dele em relação a isso, porque ele sempre deixou uma porta muito aberta. Então, faça, Júlia. Eu não sei muito do que você está falando, mas se você me convencer, eu te deixo fazer. Então, apresente seu departamento, crie missão, visão, valores, sei lá. E foi aí que eu fiz tudo. Inclusive, você me ajudou me mandando várias coisas. A gente se ajudou bastante nesse processo. Porque foi do zero e eles estavam, sim, abertos. E por isso que eu digo, a partir da mudança de gestão, que já não estava mais tão aberto assim para mim e para o que eu tinha para oferecer, que eu escolhi que não era mais ali para mim. Porque que tinha que dar um outro passo, né? Outro passo que vai me fazer crescer mais. Eu dei o que eu podia dar ali. Não tenha dúvida, Ju. Deixei meu legado, até porque agora no carnaval, foi agora, durante essa semana, eu não fiz programação de nada e eu sei que aconteceram vários enriquecimentos de carnaval. Que bom. Eu deixei uma salinha de enriquecimento ambiental com vários itens que eles vão poder usar.
Deixei exemplos de como eram as programações, de como fazer condicionamento, como fazer uma análise comportamental. Então, eu sei que o meu legado eu deixei. Se eles vão usar sempre, eu não sei, mas a minha parte eu fiz e sai tranquilo. Exatamente. A sua parte foi mostrar a importância e o quanto é vital e essencial e indispensável um setor de bem-estar dentro de um zoológico ou de um aquário ou de qualquer empreendimento de fauna, né? A partir de agora, a sua parte foi feita, a partir de agora isso deixa de estar nas suas mãos, né? Sim. Bom, Ju, eram essas as perguntas. Eu queria muito, muito te agradecer por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência com a gente. Com certeza vai agregar demais, vai fazer muita gente que está aqui assistindo a gente pensar um pouquinho, né? Refletir, ruminar todas essas informações. Eu queria muito te agradecer pela participação, foi muito bacana. Eu que agradeço, sempre bom falar com vocês. Me sinto mais parte, me sinto entendida, compreendida. É sempre muito bom. Com certeza.